Flamengo impõe mais uma vitória contundente diante de um Grêmio que lotou seu estádio e que vive grande fase no Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho foi novamente superado por um treinador estrangeiro, mas a nacionalidade é o que menos interessa nessa situação. O que parece muito latente? Que o Renato costuma perder jogos de uma forma contundente para treinadores que estudam bastante as suas equipes adversárias, treinadores que estão dispostos a mudar o seu time contra equipes adversárias. Isso porque o estilo de jogo do Grêmio do Renato tem perseguições longas e tem alguns conceitos que podem, digamos, ser facilmente manuseáveis para que aquilo que o treinador do Flamengo ou do time que está enfrentando o Renato queira possa acontecer. Se você quiser entender um pouco mais sobre essa situação tática a respeito do que são perseguições, o que é superioridade, o que tem de tão latente no estilo de jogo do Renato, você pode no o que tem de tão latente no estilo de jogo do Renato e do Sampaoli, você pode estudar com o curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol. O curso Explorando o Jogo está numa promoção, inclusive, só para os inscritos aqui no canal do Falso 9. O valor do curso inteiro custa R$ 149. É um valor promocional só para os inscritos aqui no canal. E, além disso, você ainda vai poder parcelar esse valor de até 12 vezes, é pagamento único, você pode parcelar, vai sair tipo 10ão, e você vai aprender a ter noções básicas, seja para qualquer que seja a finalidade. Se quiser trabalhar com futebol em qualquer área, você precisa entender sobre tática. Se quiser aprender sobre o jogo só por satisfação pessoal, também é bem legal, eu recomendo, é um curso excelente por um valor assim que é simbólico. Mas a gente está aqui para falar qual foi o fator que deixou o Flamengo tão superior. Por que foi barato essa vitória? Na verdade, era para ter sido muito mais também a superioridade do Flamengo. A gente vai aprender, a gente vai entender isso falando sobre tática sem tatiquez. Foi a campo sem o Davi Luiz, que estava lesionado, sem o Ayrton Lucas e com a presença do Felipe Luiz, o que foi uma boa notícia. Não a respeito da lesão do Fabrício, mas com relação ao aproveitamento do Felipe, que a gente antecipou aqui no pré-jogo, que seria algo indicado. E o Vitor Hugo substituindo o Gerson, suspenso, né, após ter sido ali expulso ou amarelado no Fla-Flu. Pois bem, o Flamengo começou a fazer o seu jogo com uma saída com 4 homens, deixando o Wesley bem mais baixo do que de costume e utilizando o que o Felipe tem de melhor, que é a construção. Mas um detalhe interessante está no Vitor Hugo. O Vitor Hugo, ele praticamente era o cara responsável por gerar superioridade. E para isso a gente tem que lembrar de um conceito que falamos na última semana aqui no canal, sobre o jogo de posição. O jogo de posição, ele vai ter 3 zonas. O centro de jogo, que é a parte da bola, né, onde a bola está e a influência que ela gera. O jogo de posição, ele é integralmente, né, variável, a posição dos jogadores dos dois times são variáveis de acordo com a bola, então o centro de jogo determina para onde que vai o jogo. Depois tem o centro de ajuda mútua, que é justamente as áreas envolvidas ali, o pessoal que está envolvido nessa jogada diretamente e que pode abrir linha de passe, tem que procurar a janela. E aí entra o Vitor Hugo. O Vitor Hugo foi o homem livre durante a saída de bola do Flamengo, jogando em uma posição à frente do Thiago Maia durante esse início de jogo, na primeira fase daí da construção do Flamengo. E ele era o responsável por gerar linha de passe, quase como um peão, digamos assim, arrastando de um lado para o outro para abrir essa linha de passe. E o centro de cooperação são todos os jogadores do jogo que interferem bem ou mal no restante das duas equipes. Pois bem, essa bola passa, quando ela passa, ela quebra logo a marcação de 4 homens do Grêmio, que tinha basicamente um 5-3-2 quando subia a pressão, tentando marcar com os alas altos, mas também com os 3 caras mais avançados do time, né? Cristaldo, o Soares e o Bitelo. E aí, nesse lance, por exemplo, o Flamengo consegue sair por dentro e bate logo quase meio time do Grêmio.
bate logo 4 jogadores e o Vitor Hugo gira com a bola. Quando a bola ia para o outro lado, a mesma coisa. O Vitor Hugo se aproximava do lado da bola, da zona da bola, à frente do Thiago Maia, mapeando janela de. Veja como o Grêmio subia nesse 5-2-3 e os 3 homens de frente acabavam ficando bastante descompactos do restante do time. Isso é natural de times que sobem e descem muito no jogo. As famosas idas e vindas que o Sampaoli tem falado. Idas e voltas que o Sampaoli tem falado. Time que acelera todas as jogadas verticalmente e acaba descompactando o bloco da frente. E esses 3 homens eram facilmente manobrados pelo Flamengo, através desse posicionamento do Vitor Hugo e da saída com 4 homens. E aí, para poder compensar a zona de meio e não perder, digamos, em número de jogadores, o Renato prevê uma perseguição, né? Que a gente chama de perseguição dos zagueiros. Os zagueiros saem para caçar, digamos assim, para tentar deixar o jogo, as zonas do jogo mais equilibradas em termos de superioridade. Mas o Flamengo utilizava sempre no lado esquerdo um ponta que às vezes era até o Bruno Henrique que interpretava, outras vezes não era o Bruno Henrique que interpretava, utilizava um ponta para fixar ali o lateral, o João Pedro. E para isso, sempre tinha alguém pronto para atacar as costas do Vini, que seria envolvido. E o Grêmio só tinha 2 homens no meio, basicamente, porque o Cristaldo subia para marcar a saída e o Carvalho e o Vila Sante ficavam com 4 jogadores no meio de campo do Flamengo. Então, tinha algumas dinâmicas de saída de bola. Uma delas era essa, o Matheus Cunha participando bastante da saída e o Flamengo forçando esse 5-3-2, gerando muita superioridade por dentro. E o Vitor Hugo sendo esse cara, né? E eventualmente, quando o Cunha ficava no gol, para ser um pouco mais conservador, sem participar tanto, o Wesley baixava mais e o Vitor Hugo, de novo, era o cara que buscava essa janela de passe, com o Flamengo deixando a amplitude bastante congestionada ali para os 2 laterais. Assim, eles, digamos que incomodariam menos na saída de bola e realmente é verdade. Aqui um lance que o Flamengo saiu de novo, com 2 minutos de jogo, tá isso. Saiu de novo por dentro, olha o nível de superioridade que gera. E aí, ainda aos 2, o Everton Ribeiro dá um passe errado e o Grêmio mostrou o que ele tem realmente de melhor, que é o Luís Soares, né? O Luís Soares é um cara capaz de condicionar qualquer jogo a favor do Grêmio e o nível, a quantidade de chances de gol que o Grêmio tem quando ele está em campo é tipo o dobro do normal do time. Então ele é um cara que basicamente sozinho consegue construir muita coisa ofensivamente para um time que não tem lá tantas dinâmicas ofensivas. E ele chutou do meio da rua e quase fez o gol, gente. Se ele faz o gol, talvez hoje a gente tivesse no outro clima aqui esse vídeo. Do lado direito, tinha uma dinâmica específica para o Wesley também. Aí está escrito Vitor Hugo, mas é o Wesley. O Reinaldo, como o Grêmio não tem pontas, digamos assim, né, e o Renato tem se ressentido disso, ele usa bastante os alas, especialmente o Reinaldo, que joga praticamente como um ponta, é um dos caras mais ofensivos do time. E o Kahneman, um zagueiro um pouco mais pesado, embora seja rápido, o Flamengo, desde o jogo contra o Maracanã, assim como fez com o Vini, tenta manipulá-lo. Só que ninguém ocupava, muitos momentos do jogo, ninguém ocupava o lado direito do ataque, o que dava muito espaço para o Wesley avançar, atacar o espaço, chegar lá e não estar lá posicionado de lado. Isso potencializou demais o garoto, ofensiva e defensivamente. E aí o Flamengo, quando conseguia atacar essas costas, ele acabava conseguindo gerar um mano a mano na última linha, com espaçamento entre os setores, muito por conta da movimentação dos zagueiros, nesse caso, do outro lado, a movimentação do Kahneman. O Flamengo atacava mais pelo lado direito, muito porque pelo lado direito tinha esse espaço para se projetar. E esse jogador de força que levava o time para frente, além da parte técnica, é óbvio. O Grêmio, por sua vez, não tinha saída de bola e saía longo todas as vezes. O Sampaoli é obcecado com o controle de jogo
E eu achei curioso isso. Ele colocou o Bruno Henrique para ser um dos jogadores que ia fazer a disputa aérea. Então, do lado, quando a bola caía no lado esquerdo do Flamengo, o próprio Arrasca era o que sobrava e o Bruno Henrique ia marcar essa bola mais longa pela sua capacidade de impulsão. Mas o Flamengo marcava no seu pressing, marcando linha de passe, e fez isso muito bem, a ponto de, aos 7 minutos, isso acontecer de novo, uma inversão para o outro lado, o Flamengo extremamente compacto, jogando aí em 20, 25 metros, conseguiu uma interceptação, e também, quando conseguia a interceptação, sempre enfrentava só 3 homens do adversário, e isso gerava mano a mano, que não foi tão bem aproveitado como deveria. Gente, se o Flamengo tivesse inspirado de verdade nas conclusões, eu não sei nem quanto esse jogo tinha acabado. Aos 11 minutos, quase 12, o Matheus Cunha, que tinha um monte de linha de passe aberta em momentos distintos do jogo, errou o passe que deu e quase tomou um gol. Aliás, isso tem acontecido. E as linhas de passe ficam abertas, ele é um bom passador e eventualmente acaba não fazendo. Isso vai precisar ser trabalhado. E aí, gente, um dos aspectos do jogo é o mental. O Flamengo vinha muito bem até esse erro, e esse erro começou a desencadear um momento perigoso. Logo em seguida, o Thiago Maia errou uma bola simples para o Bruno Henrique, mas aí eu acho que o Bruno Henrique tem tanto erro quanto, porque o Flamengo começou aquele negócio que eu expliquei para vocês no vídeo do meio da semana, do porquê o Flamengo não pode ainda dizer que é adepto do jogo de posição, porque ele acaba cumprindo isso por 15, 20 minutos e depois acaba abandonando. Aí, nesse momento, o Bruno Henrique estava querendo abandonar, querendo jogar de uma forma mais intuitiva, atacando espaço, correndo, colocando a sua força, e o Maia deu passe atrás, mas o time estava muito nervoso e começou a jogar sem bola por 3, 4 minutos. Ele tinha sido até ali com 80% da posse de bola. Até que aconteceu um lance, um pouco depois, que o Bruno Henrique pegou uma lateral para bater e o São Paulo ficou injuriado, berrando, e eu achei muito legal. Isso quer dizer que ele está preocupado com o controle, quer dizer que ele está o tempo inteiro observando para que o time tenha uma defesa com a bola, para que o time não entre nas transições, não entre na trocação, e ele estava ali muito incomodado, e dessa vez foi o jogo que o Flamengo jogou por mais tempo, dentro da estrutura do jogo de posição, desde que o São Paulo chegou, e melhor desempenho também. Quando eu falo da estrutura do jogo de posição, vou deixar aqui uma ideia. O que interessa é a ocupação do espaço, não necessariamente quem ocupa. E enfrentar um time que trabalha com marcação individual é uma oportunidade para você colocar isso à prova. Então, aqui esse frame a gente vê o Arrascaeta de centroavante, o Vitor Hugo de meia, o Wesley de volante, o Felipe Luiz também, o Thiago Maia de zagueiro, Gabigol de ponta. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma rotação durante o jogo para execução de jogadas. Isso é muito rico para o time administrar e gerar vantagem sobre isso. E aqui aconteceu uma vantagem, né? O Fabrício Bruno cometeu mais um erro e o Grêmio quase faz o gol. Nesse momento, todas as vezes que o Grêmio tinha chutado ao gol, sido realmente perigoso, tinham sido em erros capitais grotescos de Matheus Cunha, Fabrício Bruno ou Thiago Maia. Matheus Cunha é goleiro, precisa amadurecer na sua tomada de decisão, mas o Thiago e o Fabrício, apesar de terem feito um ótimo jogo defensivamente, eles têm um negócio contra eles chamado contraste. O contraste é aquele negócio que a gente usa na TV, que a gente tem, que acaba aumentando a disparidade do claro para o escuro e assim deixa uma nitidez maior por conta do contraste. E acaba que esses caras, eles, dentro de um time extremamente técnico, as deficiências técnicas deles gritam, gritam, e esse grito das deficiências acaba sendo algo que precisa ser trabalhado e não pode mais ser negado, digamos assim. Tá curtindo o vídeo? Então deixa o like, gente. Deixa o like, você vai ajudar para esse produtor de conteúdo independente aumentar a sua voz e a sua projeção para os próximos vídeos. Se inscreve no canal também. O canal é bem legal, estou com a meta de 50 mil no ano. E não se esqueça de aprender análise tática no curso do Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol.
é muito importante, nem que seja para entender algo que ama, mas também até para trabalhar em determinados setores, custa tipo 15 conto por mês e vai te ajudar muito. Aos 32 minutos, o Everton Ribeiro lança uma bola de cabeça para o Arrascaeta nas costas do Kahneman, que ia gerar uma situação de homem livre bastante grande. Só que o zagueiro do Grêmio, em inferioridade numérica, acaba conseguindo interceptar. A bola vai chegar no Reinaldo e o Vitor Hugo tem a leitura do lance para chegar já marcando o rapaz. A marcação surte efeito, fecha a linha de passe e o passe é conectado até o jogador de frente do Grêmio, sendo que o Wesley ele não tem muito dessa e saiu correndo e tomou a bola, seja de quem for, eu acho que foi do Luiz Soares, tomou a bola e trouxe para o rubro-negro tentar superá-lo. E aí, depois dessa bola recuperada, abriu uma linha de passe grande para o Bruno Henrique, porque o Gabriel segurava os dois zagueiros como um centroavante. E aí o Bruno Henrique é muito voluntarioso e deu a bola para o Gabriel cravar. Quem não estava com saudade dessa fusão tá maluco, né? É uma dupla de ataque das maiores, se não for a maior, da história do Flamengo. Isso tem muito valor. Se não tiver valor, eu acho que pouca coisa vai ter. A relação socioafetiva entre eles é algo muito marcante. E isso é uma coisa que não existe muito entre o Pedro e o Gabriel. Então é muito legal ver eles assim. Aos 36 minutos, continuava o Flamengo tentando manobrar a última linha e essas saídas e entradas, esses intercâmbios, eles ajudam demais para confundir uma marcação individual. Então aqui o Everton Ribeiro saía e o Wesley ficava. Acabava o Kahneman tendo que trocar e quem saía pegava as costas, ganhava as costas daquele jogador. Então o Everton Ribeiro ganha as costas do Kahneman, recebe a bola do Arrascaeta de cabeça e sofre um pênalti. E aí, Gabriel acaba falhando. Não é muito comum, especialmente goleiros defenderem os pênaltis do Gabriel. Mas acontece, ele é humano, tem muito crédito nesse aspecto. Só que deixou ali de condicionar o jogo de uma forma irreversível para o Grêmio, para que eles ficassem bastante desestabilizados e isso pudesse ser positivo para o Flamengo até liquidar a fatura. O Wesley, nesse interim, levou o cartão amarelo e fez mais uma falta, e aí o Renato tomou uma decisão, colocou o Ferreirinha, mas ele colocou o Ferreirinha por alguns motivos. Tem um motivo tático na recomposição, que é o quê? Tentar trazer mais uma pessoa para o meio ao tirar um zagueiro. Então, o Vini sai, o Cristaldo acaba ficando mais recuado e o Ferreira faz essa ponta. Então a ideia era colocar o Ferreira em cima do Wesley para tentar cavar a expulsão do garoto. Tá? E aí o Sampaoli entendeu e colocou o Varela. O primeiro tempo aí acaba com quase 70% da posse de bola do Flamengo. E aí uma das coisas legais que aconteceu no segundo tempo que demonstra o entendimento das ideias um pouco maior por conta do Flamengo. Bruno Henrique pega uma bola, acelera e o time não vai. O time sobe para fazer cobertura ofensiva e tentar cadenciar o jogo. Gente, o Flamengo cadenciou muito o jogo e isso é importante para executar o jogo de posição e também para se defender com bola. O Guardiola fala muito disso no livro Guardiola Confidencial. Ele fala da regra dos 15 passes, que diz basicamente que se uma equipe trocar 15 passes, ela vai estar naturalmente organizada para atacar. É um empirismo que fez com que isso fosse determinado, mas é realmente bastante positivo. Aí o Grêmio estava pressionando a arbitragem o tempo inteiro, com falta, sem falta, tomando cartões por pressionar a arbitragem, e isso foi se tornando quase que um antijogo. Quando foi aos 14 minutos, o Kahneman, em uma perseguição longa ao Everton, que jogava bastante recuado, acabou expulso. E assim, os primeiros 14 minutos do segundo tempo, na minha opinião, exercitaram a diferença entre as equipes. O Grêmio entendeu que na bola não ia e começou a deixar o jogo meio caótico. Transformou o negócio num circo, simulando a vários momentos, pedindo cartão a qualquer coisa e depois toda a confusão quando o Kahneman é expulso. A superioridade ali já era muito maior do que 1-0,
mas muito maior mesmo, a ponto de eu falar no grupo de membros, no grupo que eu tenho com os membros. Aliás, eu faço transmissão tática de todos os jogos do Flamengo para os membros do canal por R$ 5 por mês. O Flamengo podia se aproveitar para fazer uma goleada. Eu falei isso, estava 1-0, ainda sem o Grêmio nem voltar do almoço. E isso aconteceu porque foi mais rápido, porque o Grêmio não quis jogar. Aí o São Paulo foi malandro, colocou o Varela, mostrando que aprendeu a lição lá contra o Racing na Argentina, que ele não trocou o lateral e o garoto acabou expulso. Então trocou o Wesley pelo Varela, que fez uma partida bastante correta, ali um lateral mais preso. Aos 21, o Flamengo, com um a mais, tinha uma supremacia tática até maior ainda. Acabava tendo um 4-1, um 4-4-1, onde o time tentava subir o bloco. E aí o Flamengo alinha seus volantes e consegue atacar as costas dessa linha e ir direto ali para o gol, com os jogadores de frente também atacando o espaço às costas dos dois zagueiros para tentar gerar a situação de gol. Vejam aqui a quantidade de passes, tá? E ao longo do tempo. Então o Flamengo fez um pico que não dá nem para ver aqui de passes na primeira etapa, no período entre 15 e 30 minutos. Foi ali que conseguiu se estabilizar novamente depois de um momento de turbulência no início do jogo. E no fim do jogo mostrou bastante atenção e foco ao também conseguir uma marca altíssima, 149 passes certos no fim do jogo. Vejam como o Grêmio não competiu nesse aspecto em momento algum, e isso é compreensível também. Aqui o contexto de finalização, o Flamengo finalizou mais, mas o Grêmio finalizou bastante. Alguém vai te dizer que o Sampaoli é bagre, etc. Mostra para aí esse gráfico aí. O Grêmio só deu uma finalização no alvo em todo o jogo e nenhuma outra foi dada, então não. E é isso, Renato Gaúcho, o Grêmio é sua sina de pegar tacas dos caras que estudam, né? Como aconteceu contra o Abel Ferreira, contra o Jorge Jesus e agora contra o Sampaoli. Pela segunda vez, o mesmo estilo de jogo do Renato acabou ficando previsível para o treinador argentino, que esfregou as mãos e aproveitou. A superioridade foi maior do que os 2-0. O Flamengo podia ter voltado de lá com uma goleada histórica. E a entrada do Pedro, por exemplo, que teve 3 chances de gol, foi meio que num modo exibição. Isso não é legal, mas é um time que claramente não é que escolha jogos, mas que de uma forma inconsciente acaba se mobilizando muito mais para uns jogos do que para outros. Tem muita gente grande no futebol que concorda comigo. E no vídeo de amanhã eu vou te provar que o Flamengo de fato escolhe jogos com dados e fatos aí. Tá bom? Então, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, não perde o vídeo de amanhã, que é um vídeo bastante interessante sobre tudo o que acontece aí nos bastidores desse jogo que a gente tanto ama. Não se esqueçam de aproveitar a promoção do curso Explorando o Jogo, só R$ 149, você vai aprender tática por o menor valor do Brasil. É um curso que você vai conseguir conciliar qualquer outra coisa. Então eu recomendo de fato, clicando na descrição do vídeo ou no comentário fixado, você pode fazer essa sua compra, tá bom? Então, gente, o que fazer agora? O Flamengo deve jogar com os titulares também o jogo de volta ou deve mesclar? Vamos de like aí, se inscreva no canal que eu fui.